E a todos vocês que ainda acreditam no PT, vai se fuder! Burro! Você é burro! Ou é burro ou é corrupto! Tá recebendo dinheiro pra fazer isso! E se mesmo assim você achar que tá certo, que o PT é a solução desse país, que eles não são corruptos, isso tudo é parte de um golpe, eu espero que você vá pra que te pariu, porque eu não tenho mais paciência com essa merda não, tô ficando velho. Vá pro caralho! Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área, eu tô vindo aqui rapidinho para falar sobre uma bomba que acabou de ser divulgada, pois ninguém menos que ele, o menino espertinho Felipe Neto, acaba de ser citado no escândalo do Twitter Files Brasil. Ele está envolvido agora diretamente em todo esse escândalo. Você está ligado que está acontecendo sobre liberdade de expressão e censura nas redes sociais. Está comprovada agora a ligação que o Felipe Neto tinha com a antiga gestão do Twitter e como ele pressionava para essa gestão derrubar e censurar perfis no Twitter. E eu vou mostrar para vocês como o Felipe Neto se tornou, na verdade, aquilo que ele mais acusa os outros, né? Na verdade, um ditador, um intolerante que persegue seus opositores políticos. Enfim, tudo está começando aqui com o Twitter Files Brasil, né? O próprio jornalista americano Michael Shellenberger, né? Ele divulgou a parte 2, que foi feita pelo Eli Vieira, né? E o Elon Musk reagiu aqui também, que vocês podem ver, pedindo uma versão resumida de todo o escândalo, né? E o Eli Vieira aprontou a versão resumida, então para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai ler aqui o que foi que ele disse, ó. O youtuber do Brasil, Felipe Neto, que já foi anti-Lula, deu uma guinada pró-Lula e ajudou o Lula a ser eleito no ano passado para seu terceiro mandato. Ele se juntou a um grupo do Ministério dos Direitos Humanos que os críticos chamam de Ministério da Verdade, porque está empenhado em remover notícias falsas, entre aspas, e discurso de ódio. O governo Lula, juntamente com o Supremo Tribunal de Moraes, tem agora cerca de 3 Ministérios da Verdade diferentes. Parece que Felipe Neto teve acesso privilegiado a algumas pessoas importantes dentro do Twitter, a tal ponto que, depois de reclamar muito que um tweet não seria apagado, o chefe de políticas públicas procurou Joel Roth para fazer um apelo para a exclusão do tweet. Esse aqui era um bambambam do Twitter dos Estados Unidos, né? Eu acho que era chefe de segurança, se eu não me engano, alguma coisa nesse sentido. O tweet foi feito pelo jornalista Alan dos Santos, hoje exilado nos Estados Unidos. Mais tarde, o governo Lula tentou convencer o governo dos Estados Unidos a enviar dos Santos de volta ao Brasil, mas quando funcionários do FBI viram um vídeo de dos Santos do Ministério da Justiça durante uma visita, disseram que são apenas palavras e não crimes como insistiam as autoridades brasileiras, porque os Estados Unidos têm uma primeira emenda, o Brasil não. Joel Roth estava preocupado que, como dos Santos tivesse conseguido uma pequena vitória judicial contra a censura no YouTube, isso pudesse acontecer novamente no Twitter. Então ele estava administrando o caso com cuidado, tentando dar a impressão de que o Twitter não estava censurando Santos, no caso Alan dos Santos, né? Quando o Roth comenta que o tweet que Felipe Neto não gostou ainda estava ativo, ele afirma que coágulos sanguíneos e miocardite após as vacinas contra a doença que teve na crise sanitária, né, são apenas narrativas. Agora sabemos que esta era a narrativa. Felipe Neto não gostou nada do Twitter Files Brasil e fez alguns comentários duros contra você, no caso, contra o Elon Musk. Quem acompanha o canal sabe, né? Eu mostrei aqui algumas postagens do Felipe Neto e tá explicado porque o Felipe Neto aqui ficou com sangue nos olhos durante esse escândalo, tá lá esperneando, né? Fazendo chilique no Twitter, porque eu acho que ele sabia que tava com a bunda na janela e agora finalmente, né, isso chegou no Felipe Neto. Eu vou mostrar para vocês como é a postura do Felipe Neto e o porquê isso é preocupante para o nosso país. Eu não estou falando de você ser de esquerda, de direita, votar em fulano, ciclano. O Felipe Neto, ele persegue seus opositores políticos e, como foi falado aqui, hoje ele é contra o Bolsonaro, é a favor do Lula, mas amanhã ele pode inverter a chave rapidamente e você é que será perseguido por essa figura, né? Bem, continuando aqui, o Eli Vieira, ele publicou aqui esses prints, né, de 2 pessoas e acabaram confessando publicamente que perderam seu acesso a diretores do Twitter, ou seja, eles tinham contato interno no Twitter para verificar contas, para desbanir contas ou para banir, né, como a gente vê agora com o Felipe Neto. O Eli Vieira citou esses 2 prints aqui, né, são 2 pessoas falando
basicamente isso para vocês, só que ninguém menos que o Felipe Neto já tinha deixado o batom na cueca publicamente também mencionando algo parecido. Aqui nesse print, o Felipe Neto fala que perdeu todos os seus contatos dentro do Twitter e isso ocorreu, claro, depois da compra do Elon Musk da plataforma que fez toda essa mudança, né? E mudou toda a gestão do Twitter no mundo inteiro. E o Felipe Neto também tem outra postagem e aqui é mais preocupante ainda, vocês veem que ele posta aqui um print de uma conversa privada no WhatsApp que ele estava tendo com alguém, algum cabeça aqui dentro do Twitter no Brasil, né? E aqui ele estava pedindo pro Twitter remover alguma postagem de alguém, ou seja, ele estava nos bastidores, né? Não estava seguindo aqui as políticas, tá, da plataforma e tal, denunciando publicação, não, ele estava nos bastidores pressionando os diretores da plataforma para banir contas, para derrubar postagens e tudo como você já pode imaginar. E o mais preocupante aqui é que vocês percebem que o Felipe Neto elogia o Facebook e o YouTube pelo que aparenta, que eu não estou acusando, né? Mas é o que eu entendo nessa publicação, por concordarem com esse tipo de abordagem, né? De derrubar conteúdo, de tirar a postagem do ar, etc., através dessa pressão nos bastidores que o Felipe Neto usou sua influência aí, né, cara, para tentar perseguir quem ele discordava. E não para por aí, nós temos aqui o Felipe Neto também mostrando todo o seu viés totalitário de ditador quando ele fez esse seguinte tweet de como ele agiria caso ele fosse dono de um jornal, né? Ele escreveu o seguinte, então: imaginando um cenário onde tivéssemos um segundo turno entre Bolsonaro e José das Couves, eu sou editor-chefe de um jornal. Há poucos dias das eleições, um jornalista da equipe decide publicar uma matéria devastadora contra o Couves? Irmão, não. Olha em volta primeiro. Ou seja, o Felipe Neto aqui está admitindo que ele manipularia a mídia para favorecer um candidato. Isso aqui é surreal da gente imaginar. Esse cara que aponta o dedo para todo mundo, chamando os outros de bigodistas e tal, ele é, na verdade, o verdadeiro ditador. Cara, quem se dispõe a fazer isso é uma pessoa que não tem mais nenhum apego a qualquer resquício de democracia. Ele está manipulando a mídia para favorecer um candidato descaradamente, né? Inclusive ele foi rebatido na época aí pelo jornalista Glenn Greenwald por causa dessa postagem. E como bom totalitário, o Felipe Neto tenta a todo momento, né, desumanizar seus adversários e silenciá-los, perseguindo agora os bastidores, como a gente pode ver no Twitter Files. O Felipe Neto também já declarou isso abertamente. Essa matéria aqui é da Folha de São Paulo, né? E aqui diz o seguinte: quem se cala perante o fascismo é fascista, diz Felipe Neto. Influenciador convoca famosos a se posicionarem politicamente. Isso não é nenhum segredo. O Felipe Neto trata quem não apoia nessa sua empreitada em nome, sei lá, né, do que ele acha que é democracia. Ele chama essa pessoa de fascista e persegue essas pessoas e difama e faz tudo o que puder, tanto em rede, né, quanto nos bastidores, para tentar perseguir esses opositores, e isso agora está comprovado, né, no Twitter Files. E o Felipe Neto é assim que ele age. Eu tenho outro print aqui, onde ele está basicamente chamando pessoas, apoiadores da Ucrânia, de nazistas, né? Aqui tem um tweet, ó: não duvido a CNN Brasil convidar os manifestantes que ostentam bandeiras neonazis para debaterem e mostrarem seu lado. E ele está considerando aqui pessoas com a bandeira da Ucrânia como neonazis. O Felipe Neto fez isso no passado. Isso aqui foi durante uma manifestação que teve aqui no Brasil, né? Na época da crise sanitária e tal. E ele fez postagem chamando de neonazis quem estava com a bandeira da Ucrânia. Inclusive, na época, ele foi ali repreendido pelo próprio embaixador da Ucrânia no Brasil, o Rostislav, aqui, ó, Tronenko, como vocês podem ver, ó. Ele escreveu aqui o seguinte: sua afirmação é desconexa e absurda. Neonazis não estão no poder em meu país e creio que antes de falar sobre um tema tão polêmico, claramente usando termos que repercutem no cenário político brasileiro atual, o senhor deveria estudar um pouco sobre imagens que vão ajudar. E aqui o embaixador colocou várias fontes, né? Inclusive o embaixador já tinha feito ali uma postagem na sua rede social antes disso, mostrando como funciona a lei na Ucrânia, e lá basicamente é proibido as duas ditaduras sanguinárias, né? No caso, símbolos que arremetam e que façam apologia a essas ditaduras são proibidos, tanto do bigodinho da Alemanha quanto do bigodão da União Soviética. E o mais engraçado, ele que foi um dos responsáveis por espalhar essa fake news gigantesca, né, de que a Ucrânia estava tomada pelo nazismo, agora comenta esse tipo de coisa que vocês estão vendo nesse tweet.
Olha, agora o Glenn tá atacando a França e a União Europeia por terem proibido redes sociais de exibirem as matérias nojentas da TV russa mentindo sobre a guerra da Ucrânia. Gente, estamos falando daquelas matérias falando que a Rússia estava lutando contra o nazismo da Ucrânia. Pois é esse o ditador bipolar espertinho, né? Antes ele disseminava essa fake news e agora ele tá atacando, né, o Glenn Greenwald, usando ser um defensor ali da Ucrânia e contra essa narrativa. Então quando a gente vê o Felipe Neto fazendo esse tipo de tática, primeiro, a gente tem que entender que esse cidadão não tem compromisso nenhum com a verdade e já espalhou 300 milhões de fake news na internet. Quem acompanha aqui o canal sabe, eu já expus várias delas e ele vem tomando checagem após checagem no Twitter. Esse cara é uma metralhadora de bosta. E a segunda questão que a gente tem que ouvir é esse viés totalitário que ele tem de desumanizar seu opositor, tratando como um tipo de fascista e tal, para que essa pessoa seja vista como um monstro e que ninguém mais acredite no que ela fala. Essa é uma tática recorrente em regimes totalitários. E é assim que o Felipe Neto age. E você já deve ter ouvido falar no escândalo da Mind, da Choquei, né? E eu vou mostrar para vocês agora como o Felipe Neto sempre está envolvido nessas polêmicas. Ele está envolvido no Twitter Files, ele também está envolvido no escândalo da Choquei. É interessante ver o Felipe Neto sempre envolvido nesse tipo de escândalo, né? Onde tem coisa relacionada ali à censura, à manipulação da rede social, da mídia, o Felipe Neto está envolvido, né? É interessante. Aqui tá alguns prints para mostrar para vocês a interação que o Felipe Neto tinha com a Choquei. São vários, como vocês podem ver, né? Isso, obviamente, apenas os que estão no ar, não aqueles que ele já apagou, né? E bem, para quem não sabe, a Choquei tá envolvida num escândalo, né, cara, que culminou na morte de uma jovem, a Jéssica Vitória, e o Felipe Neto é uma das principais figuras responsáveis pela divulgação desse perfil. Tem um aqui, Lia Sérgia Marcondes, conheci o Choquei por causa do Felipe Neto, estou adorando conhecer o Rafa por trás do perfil, muito legal, deixando um pingo para ajudar, beijo. E que pingo, Lia, muito obrigado, porque é em euro. Lia, obrigado aí pelo carinho também, o Felipe Neto foi uma grande amizade aí que fortaleceu, na verdade, porque a gente já conhecia ele, já tinha contato com ele antes da política, né? E aí, ele e o Janones, acho que foi responsável também pelo... como que eu falo? Pela visibilidade que a Choquei teve, eles retuitaram bastante coisa da Choquei durante o período eleitoral. Fora agora do período eleitoral, eles também estão tendo interação, então assim, não foi nada por interesse, por engajamento, igual muitas pessoas da internet pensam. Então, o Felipe é um querido pra gente, acho que a gente também é pra ele pode contar sempre com a gente, é isso. Não apenas desse, mas também dos Sleeping Giants, que são perfis aí que funcionam como cancelamento e também que tem como base perseguir ali pessoas de direita, né? Ou seja, opositores políticos do Felipe Neto. Inclusive você vai ver aqui em print coisas triviais, né? E coisas até nojentas com conteúdo sexual, etc, deles interagindo, como também coisas importantes que comprovam uma certa relação, como por exemplo, quando o Felipe Neto foi homenageado no estádio Newton Santos, ele convidou a Choquei para cobrir a ocasião, como vocês podem ver, e vocês veem o nível de intimidade porque ele chama a Choquei de show, né? O Felipe Neto fala show, show, não sei o que, vocês veem que isso revela um pouco de intimidade, né? E ao mesmo tempo, a Choquei funciona exatamente como o Felipe Neto falou. Lembra daquele caso lá de que, quem não tá comigo é fascista, né? É bigodista e tudo mais? Exatamente assim que a Choquei agia. A Choquei ficava expondo pessoas que seguiam Bolsonaro ou alguém de direita nas redes sociais. Inclusive, um dos principais alvos foi o Neymar, né? A Choquei tratou como se o Neymar estivesse cometendo algum crime. Ele foi simplesmente achincalhado a todo momento na rede social, simplesmente por sua posição política. Então, o modus operandi da Choquei era perseguir pessoas que iriam votar no Bolsonaro, como se essas pessoas fossem monstros ou alguma coisa do tipo, e isso faz parte da mesma narrativa. E também, em paralelo a isso, como tem toda a questão da Mind, né, que é a agência por trás da chamada banca digital desses perfis de fofoca que faziam basicamente a mesma coisa, né, nós temos também outra agência que se chama Play9. Esse é o site oficial dessa agência Play9, que também agencia influenciadores, né, aqui no Brasil, e a gente tem aqui figuras gigantescas, né, no catálogo. Vocês vão ver aqui diversos globais, né? Inclusive, deixa eu mostrar para vocês, tem aqui Ana Paula Padrão, né, cara? Você tem a Fátima Bernardes, você tem a Giovanna Elbank, né? Você tem Galvão Bueno e várias figuras, assim, da mídia tradicional que você meio que fica com o pé atrás. Cara, como assim? Essas pessoas são influenciadores digitais, mas eles não eram personalidades da mídia e tal. E bem,
essa aqui é uma agência que funciona exatamente como a Mind, basicamente, agencia nessas figuras. E quem é sócio dessa empresa? Ninguém menos do que ele, o menino espertinho, Felipe Neto, né? Então, cara, isso aqui mostra o poder que o Felipe Neto tem nos bastidores. E quando nós olhamos aqui os clientes, nós temos uma coisa interessante, porque, segundo o site da Play9, entre os clientes estão as redes sociais, o próprio YouTube, o próprio TikTok, Google, né? E também o Twitter, o que é interessante, já que o Felipe Neto é uma pessoa que está criticando abertamente o Twitter nas redes sociais. Então, o que isso quer dizer aqui como cliente? Significa que são marcas que estão tendo parceria nesse momento com a Play9 ou que prestaram no passado, né? Enfim, isso fica no ar, mas que fique claro aqui para você, que você que contribui com esses influenciadores aqui de alguma forma, você está, na verdade, contribuindo com o Felipe Neto, que é um dos sócios fundadores da Play9, está por trás desses influenciadores e que também tem parcela, obviamente, né, dessas parcerias aqui com essas marcas. Enfim, não para por aí, eu já achei estranho ter parceria com o Twitter aqui, né? Mas o Felipe Neto também, ele criou, além, né, de ter essa agência aqui de influenciadores, criou também uma ONG chamada Instituto Vero, né? Um instituto para combater as fake news. É o cara que é uma metralhadora de fake news, espalhar mentiras, agora criou ali basicamente o Ministério da Verdade para chamar de seu. E aqui é uma matéria da Folha de São Paulo, como vocês podem ver, Instituto Vero fará campanha nas redes contra a desinformação eleitoral na América Latina. Projeto apoiado por Felipe Neto e Sleeping Giants. Sleeping Giants, todo mundo já conhece, é aquele site feito para cancelar e perseguir pessoas de direita. Inclusive, já fiz um vídeo aqui mostrando como o Felipe Neto e o Sleeping Giants estão juntos novamente, tentando desmonetizar o Elon Musk e o Twitter, né? O que é basicamente uma coisa que é uma piada pronta. Mas enfim, voltando aqui ao Instituto Vero, a gente tem um fato interessante a ser observado, porque durante ali o arquivos do Twitter, né, o Twitter Files que foi divulgado, o Eli Vieira, ele colocou uma informação importante. Ele falou o seguinte, ó: chefe de políticas públicas do Twitter pede a chefe de segurança atenção especial a Alan dos Santos em encontro com o Felipe Neto, né? E nesse trechinho aqui, ele divulga quem era o chefe de políticas públicas do Twitter, né, no Brasil nessa época. Ele fala aqui, ó: em 14 de junho de 2021, o então chefe de políticas públicas do Twitter, Fernando Galo, que hoje ocupa cargo semelhante no escritório brasileiro da rede social TikTok, ou seja, o cara saiu do Twitter e foi pro TikTok. Até aí, tudo bem, né, cara? O que a gente está apontando aqui é essa relação que o Felipe tem com a diretoria, digamos assim, dessas redes sociais. E o que indica que isso realmente é verdade é porque, a partir do momento que a gente tem esse novo diretor lá no TikTok, nós temos nada menos do que uma parceria entre Instituto Vero e TikTok. Que interessante, né? Que irônico. Eu não tô acusando aqui ninguém de crime nenhum, que fique claro, tá? Não tô falando que essas pessoas têm que ser presas, só mostrando para vocês como o Felipe Neto é um totalitário que quer dominar as redes sociais e perseguir seus opositores em nome aí de combater fake news e tudo mais, né? Lembrando a vocês que o Felipe Neto foi o cara que admitiu, em print eu mostrei isso, né, controlar a opinião pública através da mídia para favorecer um candidato. É esse o defensor da democracia e da verdade, né? E para finalizar, para vocês entenderem o nível que chegou toda essa questão que envolve o Felipe Neto, ele simplesmente teve um encontro com ninguém menos do que o ministro do STF, o Luiz Roberto Barroso, para falar sobre questões de fake news, etc. Ali vocês podem ver aqui a imagem dos dois, né? Bem, é esse o nível de preocupação. Uma pessoa abjeta como o Felipe Neto, que não tem nenhum compromisso com a democracia e com a verdade, ser ouvido por um ministro do STF como uma espécie de referência no combate à desinformação. E agora a situação só piora e fica comprovado ainda mais com o Twitter Files, né? Que o Felipe Neto é sim um ditador digital, quer controlar a internet e perseguir quem pensa diferente dele, e é por isso que isso é extremamente preocupante. O Felipe Neto é um câncer da nossa sociedade, e toda essa situação é extremamente grave, no momento que a gente percebe o nível de influência que o Felipe Neto alcançou. A gente está falando de um cara que, além dos seus milhões de seguidores aí, que muitas vezes são adolescentes, e que ele influencia para se tornar
protótipos de tiranos como ele, né? O Felipe Neto tem sua própria rede de influenciadores através da sua agência, a Play9, e também o Instituto Vero, inclusive chegando, né, a debater com o ministro do STF. Devido a tudo que foi exposto aqui nesse vídeo sobre o que é o Felipe Neto e a forma que ele atua, as coisas que ele já espalhou aí que são comprovadamente mentirosas, e a todo momento ele segue espalhando mentiras e perseguindo pessoas que pensam diferente dele, é inadmissível ou sequer minimamente razoável um ministro do STF ouvir uma pessoa como Felipe Neto, uma figura abjeta, que é uma figura antidemocrática, intolerante, que não consegue conviver com o contraditório. Mas enfim, é claro também que essa é apenas a minha opinião, e agora eu quero saber a de vocês. O que vocês acham agora do Felipe Neto sendo mencionado aí no Twitter Files? Vocês acham também que o Felipe Neto se tornou um ditador digital? Comenta aí a sua opinião, que eu prometo que eu vou ler e vou responder. Não se esqueça de deixar aquele like e ajude a gente na divulgação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de Zap, Telegram e Discord. Não se esqueça também de verificar a sua inscrição e ativar o sininho. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.